E aí galera, beleza? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoara, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma, beleza? E aí pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo legal, tudo bacaninha? Ó, antes de qualquer coisa, antes de nós falarmos dessa maravilha aqui, tá? O Macunaíma, ó, entra, curte o vídeo, ó, aperta o dedinho aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970, tá? E comenta, beleza? Ó, hoje eu quero falar um pouquinho dessa maravilha aqui do Mário de Andrade, o Macunaíma, o herói sem caráter, o nosso livro banana por excelência, bananeira, da nossa existência banana, ó, disso aqui. Vou comer um pedacinho da banana aqui, da nossa, que representa o nosso caráter, né? Representa o nosso caráter. Banana que engole e faz crescer nossa banana. Ó, o livro é um espetáculo, gente. O livro é um espetáculo. Assim, à primeira vista, quem se dedica a pensar em ler esse livro pode achar que ele é realmente difícil. Assim, talvez a linguagem dele, que o Mário de Andrade andou campeando pelo interior do Brasil, pelo norte, tendo contato com os índios lá por volta de 1920 e tantos, para poder colher informações a respeito da existência das tribos indígenas, dos índios, recolhendo, como ele até chegou a falar em algum prefácio do livro, ele recolheu bastante material que os índios passaram a ele. Ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Que é a frase basilar do Macunaíma, que ele fica o tempo todo repetindo isso. Da hora que nasce, a hora que parte para ser uma estrela, como diz o Mário de Andrade, uma estrela inútil, mais uma estrelinha no céu. O Mário de Andrade passou bastante tempo recolhendo informações, histórias, lendas com os índios. Ele andou um tempo, tirou essas histórias dos índios, que as histórias já estavam meio que se perdendo por conta do aculturamento, né, dos índios com o português, com o brasileiro, essa mistura. E nós sabemos como são os índios hoje, né? Nós bem sabemos como estão os índios hoje, no século XXI, século XX, século XXI, como acabou acontecendo. Ainda tem uma ou outra tribo ainda meio perdida, ainda sem muito contato, mas a maioria está fazendo universidade, né? Tá vivendo a vida ocidentalizada. Aqui, nesse Macunaíma, a visão, o livro todo é espetacular, maravilhoso, com a visão do índio sobre esse mundo que está vai tomá-lo de assalto, né? Vai tomá-lo de assalto, vai levar esses índios para a cidade grande, para São Paulo. Então toda a história que é engraçada, é uma comédia, é algo, né, hilário, para dizer assim, no mínimo. Esse Macunaíma, com alguns índios companheiros, ele é o imperador, ele é o rei, ele é tudo, né? Ele é algo mágico, ele é extraordinário. Ele se encontra com o Boitatá, com Curupira, antes, né? Nesses primórdios, ele leva 6 anos para poder aprender a falar, por conta dessa, ai, que preguiça,
dele, leva 6 anos, e aí ele começa, depois, quando ele aprende a falar, ele começa a se aventurar no meio da floresta, entendeu? Assim, muito devagar, quase parando, e uma hora ele resolve sair, né, dessa tribo onde ele vivia, e vai percorrer o Brasil inteiro. Ele vai percorrer todo o país, do Oiapoque ao Chuí. Ele vai andar, vai conhecer muita coisa, vai entrar em contato com a cultura, né, do homem branco, né, como se dizia antigamente. Não sei nem se fala mais homem branco, mas a cultura do homem branco, aculturado, o homem branco das grandes cidades. Ele vai ter uma passagem aqui que eu até peguei. Olha só, que é interessante, ó. Uma feita... antes de qualquer coisa, lembre-se que tem um filme de 1969, o Macunaíma, com o Grande Otelo, viu? Que eu vi há muitos anos atrás. Eu não tenho muita lembrança, só de algumas imagens que eu vi nas repetições, né? Mas eu assisti esse filme há muitos anos atrás, do Grande Otelo, e tem um outro ator, que agora não me veio o nome, não me recordo o nome agora, que passa a ser o Macunaíma dessa passagem aqui. No começo do filme, até essa parte aqui, era o Grande Otelo fazendo. Se eu fizer uma comparação com o filme, essa parte aqui toda aqui é o Grande Otelo. Aqui, ó, essa passagem, ó. Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água, metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho, estava branco, loiro e de olhos azuisinhos. A água lavara o pretume dele. Sei não, a impressão é o seguinte... Deixa pra lá, eu ia falar um negócio aqui, mas eu preferi ficar quieto, né? Do pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja da negrura do herói, e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. Aí a transformação dele de negro retinto do início, do nascimento, para ser essa figura, né, branco, loiro, de olhos azuisinhos, que vai ser porque para ele adentrar o meio social, aí que tá o Mário de Andrade, ele diz que não, que é só, ele não tem, você não tem que ficar procurando, mensagem subliminar no livro, não, leia o livro, segundo ele, você senta e lê o livro, porque o que está ali é o que está ali, não tem nada por trás. Mas assim, no meu entender, quando ele deixa de ser esse negro, né, retinto, e se transforma nesse branco loiro de olhos azuis para adentrar, por exemplo, São Paulo, né, que ele vai, assim, ao meu ver, fisicamente ele deixa de ser um índio. Por dentro ele continua sendo um índio. A visão dele de mundo não vai mudar. A forma como ele olha as coisas, assim, é fantástico quando ele chega a São Paulo e toma contato, por exemplo, com os automóveis, a grande São Paulo dos anos 20, a grande São Paulo, a gigantesca São Paulo. Quando ele adentra São Paulo e vê os automóveis, ele pensa que aqueles são monstros. Assim, o livro é espetacular.
Sim, não tem. Se fosse escrito hoje, por alguma dessa galera aí, isso que o Mário de Andrade, até onde eu sei, ele era uma figura ideologicamente de esquerda. Até onde eu sei, posso estar enganado. Se alguém souber qual é a. Você pode me dizer sem nenhum. Pode me dizer sem nenhum problema. Tá? Sem nenhum problema. Eu acredito que ele fosse de ser um homem de esquerda. Mas a leitura, ela é uma leitura que foge desse. Se fosse, isso que eu falei, se fosse hoje, ela teria muito mais, né? Ela teria uma carga muito mais forte de ideologia contida no material. Mas assim, como eu falei, a visão do próprio Macunaíma da realidade. As palavras, gente. As terminologias, as palavras que o português que o Mário de Andrade coloca, tá? Assim, tem uma parte que, obviamente, eu não vou ler aqui, porque ela é um capítulo inteiro, que é uma carta que ele manda, né? Ele manda uma carta para Icamiabas, uma carta para uma tribo indígena. E o português assim, é uma espécie, obviamente, como é a literatura, como é que era os modernistas, como eram os modernistas à época, né? É uma sacanagem com o modo, assim, o modo de escrever, a escrita de quem fazia literatura, né? Talvez tu estivesse sacaneando alguém, sei lá, o Olavo Bilac, os antigos, né? A turma do Guarani de José de Alencar. Ele usa expressões, assim, um português bem castiço, como se o Macunaíma também vai aprender o português. E como ele vai aprender o português que ele, na escrita que ele aprende, por exemplo, é o português castiço, entendeu? Que era usado na escrita, que era distante do português escrito pelas pessoas mais modestas, né? Um português mais modesto. Então ele pega um capítulo inteirinho. Cara, é muito bom, bicho, esse livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui um pedacinho aqui para não ficar muito longo. Deixa eu ver aqui. Olha só isso aqui. Uma parte da carta. Ele falando aqui para as Amazonas lá. Nos parece, ilustres Amazonas, que assaz ganharieis em aprenderdes com elas as condescendências, os brincos e passes do amor. Deixarieis então a vossa orgulhosa e solitária lei por mais amáveis mestres em que o beijo sublima, as volúpias incandescem e se demonstra gloriosa urbi et orbi a subtil força do odor de fêmea, como escrevem os italianos. Por aí vai. Aí a carta é longa. Mas o português dele é assim, um português, rapaz, espetacular. O Macunaíma, ele vai absorvendo a cultura do Brasil, do país. Não vai deixar de ser aquela figura, né, preguiçosa. Ai, que preguiça! Não vai deixar de jeito nenhum. Ele vai, né, ele vai absorver essas informações. O livro tem muita coisa. Tem muita história, muito folclore, não deixa a desejar a nada, entendeu? Tem uma parte aqui que eu achei fantástica, a parte que ele vai no terreiro de macumba, fazer uns passes, entendeu? Isso aí já é coisa do Mário de Andrade, né? Ele vai no terreiro de macumba e vai entrar em contato com as entidades, né? Vai encontrar as entidades. Sai Exu! Porque Exu era o pé de pato, uma Janaíra malévola. E de novo era o tormento da sala uivando. Exu, nosso padre Exu! Isso aqui. Ele dá uma sacaneada, né, no final aqui, né? Chamando os macumbeiros, ó. E os macumbeiros Macunaíma, Jaime Ovale, Dodô, Manu Bandeira, Blaise Cedras, Ascenso Ferreira, Raul Bop, Antônio Bento, todos esses macumbeiros saíram na madrugada. Eram os companheiros dele à época,
entendeu? Chamando todo mundo de macumbeiro, entendeu? Olha essa passagem aqui, ó. Porque o livro ele é recheado de contos, né, de folclóricos, as origens das coisas, as origens do mundo, as origens do porquê as coisas são na visão indígena, né? Por que as coisas são, tudo na visão indígena, que é assim, muito legal. Assim, não, é isso que eu digo, não é um livro difícil de ler, tá? Você entra no universo, indígena da linguagem, muito bem escrito. Segundo o Mário de Andrade, escrito numa rede, né? Ele escreveu esse livro numa rede. Muito bem escrito, muito bem falado. Olha só isso aqui, ó, esse capítulo aqui, ó. Quando o Macunaíma chegou da cidade, já era noite fechada e ele foi logo tocaiar a casa do gigante. Tinha neblina sobre o mundo e a casa estava sem ninguém de tanta que era a escureza. Macunaíma se lembrou de procurar uma criada para brincar, mas tinha estacionamento das máquinas táxis na esquina e as cunhãs já estavam brincando por aí. Macunaíma se lembrou de armar arapuca para os curiosos, mas faltava isca. Não havia que fazer e sentiu sono. Porém, dormir não queria, não, porque estava esperando ver se leu Pietro Pietra. Imaginou, agora vou vigiar e quando o sono vier, enforco ele. Não demorou muito, viu um vulto chegando. Era Emoron Podoli, o pai do sono. Macunaíma ficou muito parado entre os ninhos de cupim para não espantar o pai do sono e poder matá-lo. Emoron Podoli veio, e quando já estava pertinho, o herói cochichou, bateu com o queixo no peito, mordeu a língua e gritou, que susto! O sono fugiu logo. Macunaíma seguiu andando muito desapontado. Ora, veja só, não peguei, mas quase. Vou esperar outra vez e macacos me lambam se agora não pego o pai do sono e enforco ele. Assim que o herói refletiu, tinha um corvo perto com um pau caído por cima servido de pinguela. Mais para longe, uma lagoa branquejava de luar porque a neblina já tinha ido-se embora. Desculpa. A vista era quieta e muito suave por causa da aguinha cantando o acalanto dos pobres. O pai do sono devia estar amoitado por ali. Macunaíma cruzou os braços e com o olho esquerdo dormindo ficou imóvel entre os ninhos de cupim. Não demorou muito, enxergou Emoron Podoli chegando. O pai do sono veio vindo e de repente parou. Macunaíma ouviu que ele falava. Aquele sujeito não está morto não. Morto que não arrota onde se viu. Então o herói arrotou. Juque! Onde se viu morto arrotar, gentes? O sono caçoou e fugiu logo. Por isso que o pai do sono ainda existe e os homens por castigo não podem dormir em pé. É? Cara, tem outra passagem aqui que é muito interessante. Assim, o livro é recheado desse folclore. Quem quiser, assim, quem se interessar em fazer algum trabalho sobre folclore, quem se interessar de pegar, estudar o folclore brasileiro, tem um Câmara Cascudo, né? Que é muito bom, né? Não sei se conhece, mas tem um Câmara Cascudo que é muito bom, ó. E tem isso aqui. Muito bom. Muito bom. Tá recheado desses causos, como se diz, causos do mato, causos da floresta. Entendeu? A floresta é cheia de entidades. Cheia de entidades. Olha essa outra passagem aqui, ó. Ó, é um caso, ó. No tempo de Dantes, moços, o automóvel não era uma máquina que nem hoje não. Era a onça parda. Se chamava Palauá e parava no grande mato fulano. Vai, Palauá, falou para os olhos dela. Vão na praia do mar, meus verdes olhos, depressa, depressa, depressa. Os olhos foram e a onça parda ficou cega, porém levantou o focinho, fez ele cheirar o vento e percebeu que Amailá Podoli, o pai da traíra, estava nadando lá no longe do mar e gritou: venham da praia do mar, meus verdes olhos, depressa, depressa, depressa. Os olhos vieram e Palauá ficou enxergando outra vez. Passava por ali a tigre preta, que era muito feroz, e falou para Palauá: o que você está fazendo, comadre? Estou mandando meus olhos olharem o mar. É bom para os cachorros. Então mando os meus também, comadre. Mando não porque a Mailá Podoli está na praia do mar.
Manda que senão te engulo, comadre. Então Palauá falou assim: vão na praia do mar amarelo os olhos de minha comadre tigre, depressa, depressa, depressa. Os olhos foram e a tigre preta ficou cega. Aimalá Pódole estava lá e Juque engoliu os olhos de tigre. Palauá maliciou tudo porque o pai da traíra estava cheirando muito forte. Foi tratando de se raspar. Porém a tigre preta, que era muito feroz, presenciou a fugida e falou para a onça parda: espera um pouco, comadre. Não vê que careço de buscar janta para meus filhos, comadre? Então até outro dia. Primeiro manda meus olhos voltarem, comadre, que já tomei um fartão de escureza. Palauá gritou: venham da praia do mar amarelo os olhos de minha comadre tigre, depressa, depressa, depressa. Porém os olhos não voltaram não, e a tigre preta ficou feito fúria. Agora que te engulo, comadre! E correu atrás da onça parda. Foi uma chispada mãe por esses matos que xiii! Os passarinhos se tornaram pequititinhos de medo, e a noite levou um susto tamanho que ficou paralítica. Por isso que quando faz dia, em riba das árvores, dentro do mato, é sempre noite. A coitada não pode mais andar. Quando Palauá correu léguas e meia, olhou para trás fatigada. A tigre preta vinha perto. Vai, Palauá! Chegou num morro chamado Ibiraçoiaba e topou com uma bigorna gigante, aquela uma que pertencia à fundição de Afonso Sardinha no princípio da vida brasileira. Junto da bigorna estavam 4 rodas esquecidas. Então Palauá amarrou elas nos pés para poder deslizar sem muito esforço e, como se diz, desatou o punho da rede outra vez. Uma chispada mãe. A onça engoliu num átimo légua e meia de terreno, porém isso vinha acochada pelo tigre. Fazia um barulhão tamanho que os passarinhos estavam pequititinhos de medo, e a noite mais pesada por causa que não podia andar. E a bulha ainda era assombrada pelos gemidos do Noitibó. Noitibó é pai da noite, moços, e chorava a miséria da filha. Bateu fome Palauá, a tigre na cola dela, mas Palauá nem não podia mais correr assim com o estômago nas costas. Vai indo mais longe quando passou pela barra do Boipeba, onde o cursário Coisa Ruim morou. Viu o motor perto e engoliu tal. Nem bem o motor caiu na barriga da onça que a pobre criou força nova e chispou. Fez légua e meia e olhou para trás. Isso a tigre preta vinha feita para cima dela. Estava uma escureza que só vendo por causa da malinconia da noite. E bem na frente de um fecho, a onça deu uma trombada temível no derrame de um morrete, que por um triz era uma vez Palauá. Vai ela, abocanhou 2 vagalumões e seguiu com eles nos dentes para alumiar caminho. Nem bem fez outra légua e meia, olhou para trás. A tigre junto. Era por causa que a onça parda cheirava muito e a peste da cega tinha faro de perdigueiro. Vai Palauá, ingeriu um purgante de óleo de mamona, pegou numa lata de essência chamada gasolina, despejou no X e lá foi fuon, que nem burro peidorreiro por aí. A bulha foi tamanha que nem se escutou o tinido assombrado dos pratos partidos do morro do assobio ali. A tigre preta ficou toda atrapalhada por causa que era cega e não cheirava mais a caatinga da comadre. Palauá correu mais muito e olhou para trás. Não enxergou a tigre. Também nem não podia mais correr com as fuças fumegando de quentura. Tinha ali perto um bananal, uma cota com um pauê na faixa, porque Palauá já tinha chegado no Porto de Santos. Isso vai, hein? Vai longe. Vai. A bicha derramou água cansada no focinho e desesquentou. Depois cortou uma folha sul de banana figo e se escondeu botando ela por riba, feito capote. Dormiu assim. A tigre preta, que era muito feroz, até passou por ali, onça nem pio, e a outra passou não presenciando a comadre. Então, de medo, a onça nunca mais que largou de tudo que tinha ajudado ela a fugir. Anda sempre com roda nos pés, motor na barriga, purgante de óleo na garganta, água nas fuças, gasolina no osso de pai João, os 2 vagalumões na boca e o capote de folha de banana figo cobrindo ai, prontinha para chispar. Principalmente se pisa em alguma correição da formiga chamada táxi e alguma trepando no pelame luzido, morde a orelha dela qual, chispa que nem Deus e ainda tomou um nome estranho para disfarçar mais, é a máquina automóvel. Mas por causa que bebeu água cansada, Palauá teve estupor. Possuir automóvel de seu é ter estupor em casa, moços.
Dizem que mais tarde a onça pariu uma ninhada enorme. Teve filhos e filhas, uns machos, outros fêmeas. Por isso que a gente fala um Ford e fala uma Chevrolet. Que delícia, cara, isso aqui, bicho. Que delícia, cara. Que maravilha, meu. Que maravilha de livro. Ó, eu, assim, os deuses, né, essas coisas dos deuses da floresta, aquela coisa toda, me deu uma lembrança dessa outra maravilha aqui, ó. Ó, isso aqui é as origens dos franceses, né, é a cultura, só isso aqui vale um vídeo, cara, o Gargantua do Rabelais. Por quê? Porque eu enxerguei muita semelhança nisso aqui. Enxerguei muita semelhança, os dois. Guardadas as devidas proporções. Assim, mas o tipo de escrita, né, a visão indígena e o Rabelais aqui é a mesma árvore familiar, o mesmo tipo, entendeu? A mesma forma de escrever, né? Mesmo as origens, a origem do francês, né? A origem do francês, o princípio de tudo. Banana! Banana que não gosta de faz crescer! Nossa banana! Bananeira! Né? Nosso bananal brasileiro! Isso! A banana! Quer uma banana? República das Bananas! Ó, o final é sensacional. O final é sensacional. Como eu disse, o Macunaíma vira uma estrela, né? Ele cai numa lorota lá de uma entidade e ele é despedaçado. Ele é despedaçado. Cada pedaço dele se me lembra lá a história do Horus, né? Do Horus, do egípcio, que também é despedaçado pelo Sete. Ele no final ele é totalmente despedaçado. Cada pedaço dele vai para um lado, aí ele consegue se montar, né, de novo, mas fica faltando uma perna. Aí ele pensa assim: cansei desse mundo e vai vou embora. Aí ele acaba virando uma estrela no céu. Muito legal, vale a pena pra caramba. Macunaíma, Mário de Andrade, tá? É um livro que eu gostei pra caramba de ler. Tem muita coisa aqui. Olha essa frase, ó. Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. É outra frase que ele costuma repetir o tempo todo, tá bem? Vou repetir a frase, ó. Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. É um decreto solene, um decreto que ele coloca. Então, ó, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Mário de Andrade, um livro espetacular. Vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado, entendeu? Você entrar em contato com esse universo aqui é riquíssimo, vai te deixar, ó, sobre o Brasil, sobre a nossa condição, né? Nossa condição de brasileiro, essa mistura de raça europeu, indígena e africano, o que nós somos, né? O que nós somos no final das contas. Então vale muito a pena. Leia Macunaíma. Essa edição não é difícil de ser encontrada. Isso aqui você vai encontrar você pode pedir aí pela internet, vai encontrar em sebo, vai encontrar em livraria, se ainda existir livraria ainda no Brasil ainda. Se existir livraria no Brasil, você ainda vai encontrar, beleza? Ó, assista o vídeo, tá? Comenta. Você chegou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Comenta o vídeo, se inscreve no canal e comenta. E curte o vídeo aqui, ó. Curte, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Ó, bananinha pra gente, bananinha.